ser a nossa palestra dessa noite com a Caroline Stark, que é daqui de Ubatuba mesmo, do nosso centro do SEJA, com o tema Guardemos a Saúde Mental. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada, Vera. Mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, tendo esta oportunidade de divulgação da doutrina do Cristo, dos ensinamentos de Jesus, que Jesus possa estar entre nós, nos envolvendo, e nessa noite possamos absorver os ensinamentos do Mestre com todo o nosso coração. Na noite de hoje falaremos sobre um texto de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, lição 177, Guardemos Saúde Mental. Nesse texto, Emmanuel faz uma reflexão de uma passagem de Paulo de Tarso aos Colossenses, onde Paulo de Tarso diz: pensai nas coisas do alto e não nas da terra. Emmanuel geralmente pega um trecho de Paulo, de Jesus, e ele faz uma reflexão profunda desses ensinamentos, nos trazendo a essa reflexão, e esses ensinamentos de muitos anos atrás são sempre atuais, sempre eles têm a ver conosco, nós conseguimos refletir e melhorar muito. No texto, Paulo de Tarso diz: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. O que seria essas coisas do alto e o que seria essas coisas da terra? Então Emmanuel nos diz: o cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam o Evangelho, a renovação substancial. Ou seja, desde os primeiros cristãos, sabia-se da necessidade de ter uma mente sã. O que é uma mente sã? Uma mente saudável, uma mente iluminada, para podermos estarmos aptos a receber os ensinamentos do Evangelho, a seguir esse ensinamento do Evangelho, buscando que é a nossa verdadeira renovação. Porque não adianta nós estarmos querendo aprender os ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos iluminados, mas nós estarmos de pensamentos negativos, sendo pessimistas, falando mal, tratando a todos sempre com arrogância. Então nós estamos fechados a algo que é grandioso. É necessário a mente sã, a mente estar iluminada, os pensamentos estarem elevados. Assim como existe a parábola do semeador. Então a primeira semente que cai naquele solo duro, o passarinho vem e come. Somos nós, quando estamos com o pensamento fechado, com a mente endurecida, nós não conseguimos assimilar os ensinamentos do Mestre. Diferente daquele último solo da parábola do semeador, que é um solo que absorve a semente, é um solo que está bom. Então, naquele bom solo seria o que? A nossa mente sã. Nós estarmos sempre elevados para conseguirmos assimilar os ensinamentos do Evangelho do Cristo. Então, Emmanuel continua: sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se além túmulo com as virtudes e defeitos, ideias e vícios a que se consagrava no corpo. O que ele quis dizer? Não é porque morreu que vai virar santo. Então a pessoa faz um monte de coisas erradas, a pessoa é muito arrogante, a pessoa está lá pessimista, a pessoa é totalmente vaidosa, totalmente orgulhosa, aí morre, se livra desses defeitos e vai virar um santo, sentar lá tocando harpa, sentar na rede com os anjos. Não é isso que acontece, né? Nós somos aqui o que somos lá. Então os nossos pensamentos aqui vão direcionar depois de desencarnados. Então o homem encontra-se além do túmulo com as mesmas virtudes, com os mesmos defeitos, com os mesmos vícios e com as mesmas ideias que estava enquanto aqui. Aí Emmanuel continua, dando os exemplos.
O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longo dia para desfazer as teias de ilusão que lhe segrega a personalidade. Ou seja, quando nós estamos presos a nós mesmos, a essas ideias pequenas, mundanas, terrenas, aos vícios, aos pensamentos negativos, à matéria, eu quero acumular, eu quero juntar, continuaremos além túmulo com os mesmos pensamentos, com os mesmos vícios, com as mesmas vontades e com as mesmas ideias. O programa antecede o serviço, o projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraiemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Ou seja, se nós ficarmos estendendo nosso pensamento terreno nos pensamentos da terra, como disse Paulo de Tarso, naturalmente estaremos cada vez mais enraizados à terra, mais enraizados a esses pensamentos mundanos, a esses vícios, a todas essas coisas que não nos engrandecem, que não nos deixa crescer. E cada vez mais vai ser difícil sairmos dessa teia, desse círculo de vícios, de ideias erradas que nós mesmos trouxemos para nós. Ao contrário, que se elevemo-lo para o alto, conquistaremos a espiritualidade sublime. Então, quanto mais nós elevarmos o nosso pensamento, quanto mais pensarmos nas coisas do alto, mais caminharemos para a espiritualidade sublime, ou seja, para o alívio, para o crescimento, para a iluminação espiritual que todos nós buscamos. Então, tudo pode mudar através de um simples pensamento. Mudando o pensamento, podemos mudar a direção a que o nosso espírito está tentando ir. Somos o que pensamos. Estamos onde está o nosso pensamento. No Livro dos Espíritos, em resposta à questão 89A, os espíritos superiores nos dizem: quando o pensamento está em alguma parte, a alma aí está, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Ou seja, o pensamento é um atributo, ele é atribuído ao espírito. Allan Kardec nos diz que o pensamento é para o espírito como a mão é para nós. Muito necessário. Nós não temos noção, porque ainda temos muito que aprender, muito que evoluir, mas nós não temos noção da força que tem o nosso pensamento. Se nós tivéssemos um mínimo de noção do quão é poderoso o nosso pensamento, quanto ele pode nos transportar a lugares sublimes ou lugares obscuros, certamente não perderíamos tanto do nosso tempo com futilidades, com pensamentos deprimidos, com pensamentos de raiva, de cólera, de ódio, com pensamentos de maledicência. Certamente estaríamos aproveitando ao máximo a oportunidade que estamos tendo agora, o nosso livre-arbítrio, para realmente elevarmos sempre o nosso pensamento. Porque ele consegue direcionar. E não só nos direcionar a outros lugares, quando a gente fala direcionar, você imagina indo para outros lugares. Porém, direcionar o nosso espírito, engrandecer, mudar todo o padrão vibratório, não só de nós mesmos, como de todo o ambiente a que nos cerca. Mudando o ambiente que me cerca, eu consigo mudar as pessoas que estão ao meu redor. É fácil de pensar, imagina uma pessoa mal-humorada, sempre ranzinza, sempre reclamando. Na hora nós já imaginamos aquele ambiente pesado.
E se tem do outro lado uma pessoa alegre, sempre para cima, sempre otimista, com palavras boas, reconfortantes, qual das duas pessoas eu vou querer conviver? Então nós temos que ser a pessoa que eu mesma queira conviver, elevando o nosso pensamento e trazendo pensamentos do alto, iluminados para os nossos dias, para a nossa vida, para tudo ao nosso redor. Emmanuel finaliza então: nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Ou seja, o nosso pensamento é um alicerce, ele constrói a nossa base, a partir de um simples pensamento, tanto para o mal como para o bem. Se eu ficar pensando em vício, em coisas horríveis, em desgraças, olha só o que ele fez, olha só na televisão, eu vou trazer isso, eu estou construindo um alicerce negativo. Ou seja, eu estou me prendendo cada vez mais à terra. A partir do momento que eu quero construir um alicerce bom, que eu quero construir uma base iluminada, uma base do bem, porque o pensamento ele pode nos trazer o alicerce do bem. E é isso que eu quero, aquele alicerce que me faz engrandecer, que me faz iluminar. Então, para isso, eu preciso construir uma base sólida de coisas do bem, de pensamentos do bem, de ações voltadas ao bem. Tudo modifica através do nosso pensamento. E Emmanuel termina: por isso mesmo dizia Paulo sabiamente: pensai nas coisas que são de cima. E o que seriam essas coisas que são de cima? São tudo aquilo que nos faz bem, tudo aquilo que engrandece a nossa alma, que nos mantém em conexão com Deus, nosso Pai. Quer algo mais iluminado do que Deus, nosso Pai maior? Então, chega a nossa hora de reflexão. Cada um consigo mesmo para e reflete. Que tipo de coisas eu tenho pensado? Que tipo de pensamentos eu estou tendo ao longo dos meus dias? Durante os meus dias? Durante os meus momentos de lazer? Que tipo de coisas eu tenho pensado enquanto eu estou nas redes sociais? Porque as redes sociais, elas podem ser um bálsamo ou também podem ser um pesadelo. Nós estamos aqui agora usando as redes sociais para aprendermos um pouco mais dos ensinamentos de Jesus Cristo, os ensinamentos que a doutrina está nos trazendo, e isso vai nos trazer o quê? Pensamentos elevados, boas intuições, vamos começar a pensar mais, a refletir, a querer melhorar. Isso tudo é um alicerce do bem. Mas eu também posso, ao mesmo tempo, desligar ali e continuar nas redes sociais, vendo a foto da outra moça. Olha só, ela tem 60 anos e está usando um shortinho de 14. O que isso me importa? Esse tipo de pensamento que às vezes nós temos e nem paramos para refletir as nossas atitudes, mas esse tipo de pensamento não nos traz nada. Absolutamente nada. Apenas a perda de tempo. Estamos perdendo o nosso tempo pensando erroneamente, pensando para o lado errado. Então, é hora de refletirmos que tipo de coisas eu estou trazendo para mim mesmo, nutrindo a mim mesmo. Será que eu tenho ultimamente buscado me sintonizar com as coisas que são do alto? Ou será que eu ainda estou preso a pensamentos de ambição, de vaidade, de orgulho? Se eu desencarnasse neste momento, para onde estariam direcionando o meu espírito através dos pensamentos que eu tive nesse último dia, nessas últimas semanas, nesses últimos meses? Que tipos de pensamento vieram me construindo para ser quem eu sou hoje? Então é hora de sempre pararmos e refletirmos sobre isso. Precisamos focar no que realmente é importante para nós. Porque às vezes nós vamos passando o dia, eu estou cansada, eu vou vendo uma besteira aqui, eu vou falando mal do outro ali, eu vou descansando.
e vou deixando para depois o que é importante. Mas o que é importante para mim? Para que eu vim aqui? Eu não vim aqui para ficar preso a pensamentos mundanos e não evoluir. Eu quero crescer. Eu quero sair daqui melhor do que quando eu aqui entrei. Não é assim que a gente fala? Eu quero acordar amanhã e ter um dia melhor do que o de hoje. Eu quero sair daqui melhor do que eu aqui entrei. E é assim também nesta oportunidade que estamos tendo nesta encarnação. Então precisamos focar no que é realmente importante para nós. Existe uma lenda que fala: lembra-se do principal. Essa lenda conta a história de uma moça muito pobre que estava caminhando, passando muita necessidade, com o seu nenê no colo, com a sua filhinha no colo. E quando passou diante de uma gruta, ela ouviu uma voz misteriosa dizendo: entre e apanhe tudo o que desejar, mas não se esqueça do principal. Lembre-se de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Então aproveite a oportunidade, mas lembre-se do principal. A moça curiosa entrou. Quando chegou dentro daquela caverna, daquela gruta, estava repleta de joias, de ouro, de muitas coisas. E ela deixou a criança no chão, levantou seu avental e saiu pegando tudo que ela podia. Pôs no bolso, pôs na manga, pôs dentro do avental. E a voz mais uma vez alertou: você só tem 8 minutos. Lembre-se do principal. Esgotados os 8 minutos, a mulher carregada de ouro, de joias, viu que a porta começou a fechar. Saiu correndo, cheia de ouro, de pedras, de joias, e a porta fechou. Mas ela esqueceu a criança lá dentro. A riqueza durou pouco, mas o desespero durou para sempre. Então, a mesma coisa acontece conosco. Nós não temos 8 minutos, mas temos em média uns 80 anos de vivência nessa oportunidade que estamos tendo. E neste mundo sempre há uma voz lá no fundo da nossa consciência nos dizendo: não se esqueça do principal, lembre-se do principal. E nós conseguimos ouvir essa voz? Depende de nós, depende dos nossos pensamentos. Porque quanto mais pensamentos negativos, quanto mais eu penso nos problemas, quanto mais eu me faço de vítima, sempre querendo culpar alguém pelas coisas que acontecem comigo, quanto mais eu sou negativo, quanto mais eu estou pensando apenas nas aquisições da matéria, quanto mais eu estou pensando apenas nos títulos, na minha vaidade, em me mostrar, menos eu consigo ouvir essa voz, porque eu estou mais conectada à terra e não ao alto. Agora, conforme eu vou me mantendo conectada a Deus, quanto mais orações, quanto mais pensamentos elevados eu tiver, mais eu consigo ouvir essa voz. Lembre-se do principal. E o que é o principal? Senão os valores espirituais, senão a família, os amigos, a vida, a oportunidade da vida. Então, vamos lembrar do principal. O que é principal para mim? É hora de parar e refletir isso. Jesus nos disse: vinde a mim. E é muito fácil ouvir isso. Difícil é ir até Jesus. Jesus não quis dizer vinde a mim nos seus momentos de sufoco, de problemas, de desespero, de sofrimento, porque são nessas horas que nós lembramos de Jesus. Quantos e quantos dias nós não elevamos, às vezes sequer por 1 minuto, o nosso pensamento a Deus? Quantos e quantos dias, às vezes na correria, nós passamos e não fazemos uma oração, porque tudo está bem. Tá tão bem que eu tô numa correria doida. E aí acontece algum problema, um sofrimento, algo que me desespera. Eu não sei como sair dali, eu não quero passar por aquilo. Aí eu faço o quê? Eu elevo o meu pensamento a Deus.
Por favor, me ajude, meu Pai. Jesus, Mestre querido. Eu corro em direção àquele amigo que é mais religioso, achando que a oração dele vai ter mais potência. Nossa, a reza dele é brava, ele vai ser bom, que ele reza todo dia. A oração é a mesma. Se eu fizer a oração com toda a minha sinceridade, eu vou estar elevada. Mas Jesus não quis dizer para irmos, vinde até mim, não irmos até Ele apenas nos nossos momentos de desespero. E sim, vinde a mim a cada ato, a cada gesto, a cada palavra e principalmente a cada pensamento. Os pensamentos. Pensamento é algo que sempre nós deixamos para o final. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o que eu estou pensando. Às vezes eu vejo os meus filhos parados, pensando assim com o olhinho lá para cima, e eu falo assim, o que você está pensando? E ele diz nada. E dá uma vontade, eu falo para ele, eu queria que tivesse uma televisão aqui na sua testa para eu saber o que você está pensando. Não dá essa vontade? Imagine se tivesse uma televisão, uma tela na nossa testa e passasse os nossos pensamentos. Aí eu tenho certeza absoluta que todos nós estaríamos sempre preocupados com o tipo de pensamento que estamos tendo. Mas como ninguém sabe o que estamos pensando, nós sempre deixamos para lá. Nós sempre deixamos de pensar para o final. Nós queremos mudar. Então, quando nós queremos uma mudança, nós queremos uma melhora, o que nós fazemos? Nós mudamos as nossas atitudes. Agora eu vou fazer um trabalho voluntário, agora eu vou ajudar tal pessoa. Claro que isso não é errado, mas nós começamos com a mudança nas atitudes, nos atos. Depois nós começamos a mudança das palavras, do que nós falamos. Claro, eu não vou ali ajudar, fazer um trabalho voluntário com as crianças e sair na rua xingando todo mundo. Então eu começo a modificar as minhas palavras. E por último, nós deixamos os pensamentos para modificar. Isso se nós pensamos em modificar o nosso pensamento. Porque muitas vezes nós nem se ligamos nisso. Porém, a verdadeira mudança, ela ocorre sempre de dentro para fora e não de fora para dentro. A mudança externa é aquela que os fariseus faziam, né? Que só queriam mostrar para os outros o quanto eram religiosos, rezavam em voz alta, e o quanto Jesus se empenhou em mostrar a todos que aquilo não passava de vaidade e orgulho, que são as grandes chagas da humanidade. A mudança verdadeira é aquela que é interior, que eu mudo a mim mesmo, para depois eu começar a exemplificar a minha mudança através das minhas atitudes, das minhas palavras. Então, nós devemos entender que tudo está interligado. Não adianta eu planejar, traçar um plano para mim e pensar que eu vou para lá, falar que eu vou para lá e ir para o outro lado. Eu vou ficar que nem uma barata tonta, sempre perdido, sempre cheio de problemas, porque eu não estou sendo coerente comigo mesmo. Eu não estou sendo honesto comigo mesmo. Os pensamentos, as palavras e as ações devem seguir no mesmo lado. Só que elas começam através do pensamento. É o pensamento que direciona. Não adianta eu saber que aquele caminho é o certo, mas eu estou pensando sempre errado. Eu piso naquele caminho que eu sei que é o certo, mas o meu pensamento está pessimista. Esse caminho é certo, mas é tão difícil, eu acho que eu não vou conseguir, sabe? De repente ficar um pouquinho parado ali, vamos devagar, porque senão eu não vou conseguir. Nós não vamos conseguir. Por mais esforço que eu tenha em andar, eu não vou chegar ao final, porque eu estou me boicotando. Eu mesma não estou deixando seguir para aquele lado. Então, a mudança precisa ser a partir do nosso pensamento. Se eu quero me elevar, se eu quero aprender, se eu quero engrandecer a mim mesma, isso é importante para mim, então eu preciso começar esse engrandecimento da minha alma através do meu pensamento.
É Ele que me direciona. É Ele que me traz a vontade de seguir naquela direção. A Nete Guimarães, eu gosto muito das palestras da Nete Guimarães. Em uma de suas palestras, ela deu um exemplo sobre a vontade ligada ao nosso pensamento. E ela exemplificou através de um brigadeiro. Se você pensar no brigadeiro, você vai ter vontade de comer o brigadeiro. Quando que dá vontade de comer brigadeiro? Quando você pensa no brigadeiro. Mas e se eu nunca mais pensar em brigadeiro? Nunca mais eu vou ter vontade de comer brigadeiro. Como eu vou ter vontade de comer se eu não pensei nele? Então é a mesma coisa com as nossas ações. Se eu estou pensando em coisas ruins, vai dar sempre aquela vontade de ficar nas coisas ruins. Conforme eu direciono a minha vontade, o meu pensamento para as coisas que são do alto, como nos disse Paulo de Tarso, eu estou direcionando a mim por inteira, através das minhas palavras e, consequentemente, as minhas ações. Então, o pensamento, ele tem uma força que nós nos desconhecemos. Ele nos direciona para o bem ou para o mal. E só depende de nós mesmos o caminho que nós vamos traçar. Quantas e quantas histórias poderiam ter um final diferente se nós modificássemos o nosso pensamento lá no começo? Ah, aquela vez eu briguei com tal pessoa, mas se lá no começo eu tivesse elevado o meu pensamento, eu não tivesse me deixado chegar na cólera, na raiva, tudo teria sido diferente. Quantas e quantas vezes nós erramos ou acertamos porque modificamos o nosso pensamento no percurso daquelas ações. E sabendo disso, nós podemos perceber que mesmo não tendo a tela aqui para os outros verem o meu pensamento, mesmo que ninguém saiba o que eu estou pensando, nós conseguimos identificar o quão importante é mudar os nossos pensamentos. Porque se eu não mudo a minha forma de pensar, se eu não paro para refletir que tipo de pensamentos eu tenho ao longo do meu dia e começo a modificar a eles, eu estou boicotando a mim mesma, eu estou enganando a mim mesma. Ninguém quer saber o tipo de pensamento que você tem, mas eles modificam a sua vida. Então, o que realmente importa para mim? Importa ser uma boa pessoa? Importa sair daqui um pouco mais evoluída do que aqui eu cheguei? Claro que importa. Então é importante modificar o meu pensamento para este objetivo. Com isso, eu convido a todos que estejam aqui assistindo para fazermos um teste. Testarmos, cada um, fazer um teste consigo mesmo. Poderia ser por um mês, poderia ser por uma semana, mas podemos fazer o teste por um único dia. Pode começar agora, a partir das 8h30 de hoje até as 8h30 de amanhã. Eu vou pensar apenas coisas boas. Eu vou evitar pensar coisas ruins, pensamentos baixos, terrenos, mundanos. Mas como eu posso fazer isso? Porque muitas vezes nós não acreditamos que podemos controlar. O pensamento vem, né? Ele é muito rápido. Como que eu posso fazer isso? Claro, eu pensei uma coisa errada. Ah, isso tá difícil para mim. Não, parou. Eu estou fazendo esse teste comigo mesmo. Na mesma hora eu elevo o meu pensamento e digo: vigiai e orai. E modifico o meu pensamento. Se era, não estou conseguindo fazer isso, não. Vigiai e orai. Eu tenho a capacidade. Eu vou conseguir fazer isso. Ah, mas hoje eu estou cansada. Vigiai e orai. Não, hoje mesmo parecendo difícil, eu vou ter a força de seguir adiante, de ser alegre. Então eu escutei os vizinhos lá brigando, o marido chegou do trabalho e a mulher não tirou a roupa dele do varal e choveu. O que nós pensamos? Também a mulher é uma fuxiqueira, não sai ali do Facebook, eu escuto o dia inteiro ela falando com as amigas. O que esse tipo de pensamento vai me trazer de benéfico? Nada. Então, nesse momento eu penso, vigiai e orai. Que Deus ilumine este casal. Eles são boas pessoas, eles vão se arranjar.
Deus ilumine o lar deles. Mas faço isso como um bom samaritano que ajuda e passa. Porque quando temos esses pensamentos positivos, pedindo a Deus que ilumine outra pessoa, que ajude outra pessoa, o que é isso? Senão a caridade mental. É a caridade que eu estou fazendo com o outro, mas querendo que aquilo de bom que eu possa ter se direcione a outra pessoa. E não pegar o que tem de ruim da pessoa para mim. Então, nós podemos fazer isso, ajuda e passa, como um bom samaritano. Então, qualquer pensamento que me deu negativo, vigiai e orai. Eu vou modificar esse pensamento para o positivo, por um único dia. Vamos fazer esse teste? Nunca essa expressão, vigiai e orai, nos dirá tanto. Com certeza, antes de terminar o primeiro dia, nós estaremos muito surpresos com a quantidade de pensamentos negativos, de pensamentos mundanos, enraizados, que nós estamos tendo e nem sabíamos. E claro, as palavras também, porque as palavras vêm logo em seguida do pensamento. Eu vou falar mal, eu vou reclamar, vigiai e orai. Fecho a minha boca, ou eu fico calada, ou eu mudo o lado da minha frase, da minha expressão. Esse é um tipo de exercício que é interessante fazer não apenas um dia, mas quanto mais nós fizermos isso, mais nós estaremos aprendendo sobre nós mesmos. Mas nós estaremos refletindo o quantas vezes nós pensamos negativo. Em quais momentos eu tenho esse tipo de pensamento? Em quais momentos eu reclamo mais, eu tenho mais raiva, em quais momentos eu ajo com maledicência, que é falar mal das pessoas, a conhecida fofoca. Então é interessante nós pararmos e olharmos para nós mesmos. Em quais momentos eu estou sendo uma pessoa que eu não gostaria de ser? Quanto mais eu fizer isso, maior é o exercício que eu estou trazendo para mim mesmo de autorreflexão. E, consequentemente, a reforma íntima que tanto estudamos. Deus nos deu livre-arbítrio para escolhermos o nosso caminho. Qual caminho eu quero seguir? Eu posso escolher. Eu e somente eu tenho o controle dos meus pensamentos. Somente eu sou responsável por aquilo que eu penso. Não adianta eu culpar ninguém. Não adianta eu me vitimizar por nada de errado que acontece na minha vida. Pois muitos desses problemas, dessas coisas ruins, começaram a partir de pensamentos errados que eu tive e que eu falei e que eu agi. Então a minha vida seguirá de acordo com os tipos de pensamento que eu tiver. Porque se eu sempre elevo o meu pensamento, eu estou sempre engrandecendo a mim mesmo e, consequentemente, eu irei modificar as minhas atitudes, as minhas palavras, eu serei uma outra pessoa que vou me direcionar para outro lado, para outro sentido. Não podemos deixar que pensamentos fúteis, que pensamentos mundanos perturbem a nós mesmos nos nossos dias. Se nós não nos ajudarmos em primeiro lugar, fica impossível Deus nos auxiliar. Não adianta eu ficar implorando a ajuda de Deus, implorando a Jesus que me auxilie, se eu não estou disposta a me auxiliar. Se eu continuo enraizada a defeitos, a vaidade, ao orgulho e não quero ver isso. Se eu continuo vivendo meu dia sempre com pensamentos negativos, pessimista, vai ser impossível eu absorver as palavras do Cristo, os ensinamentos do Evangelho. Então é hora de buscarmos trazer saúde mental a nós mesmos. E o que é saúde mental? Muito se fala na saúde física. Agora, com essa pandemia, muitas pessoas estão buscando a saúde do físico, do corpo. Muitas pessoas que estão doentes, de repente falam, não, agora eu vou modificar, então eu tive tal doença, agora eu vou modificar a minha alimentação, eu vou modificar o meu sono, porque isso tudo influencia, quanto tempo eu durmo, às vezes a pessoa estava sem rotina, dormia um picadinho aqui, passava a madrugada acordada, não,
Vou modificar a minha rotina de sono para trazer mais saúde ao meu corpo físico. Vou modificar a minha dieta. Vou começar exercícios físicos. Toda essa modificação para o físico também é necessária de toda uma modificação para a parte mental. E o que seria a saúde mental? Ter uma mente sã. O que vocês acham? Cada um pergunta a si mesmo. São as coisas que te fazem bem. Se você dança e se sente bem, se você pinta, se você costura, se você canta, se você faz alguma atividade, aquilo te traz um benefício, te traz uma calma. Isso tudo traz uma saúde mental. Mas não é só isso, ninguém vai viver dançando o dia inteiro. Isso não pode te prejudicar. Então, ouvir uma música vai trazer uma saúde mental para você? Então, ouça a música, né? Agora, o que mais pode elevar muito mais o nosso pensamento e trazer uma saúde mental iluminada, trazer uma mente iluminada, senão a conexão com Deus nosso Pai. Então, manter diariamente uma conexão a Deus é imprescindível para termos uma mente sã. Através do estudo, através de uma boa leitura, através da prática da caridade. Não apenas nos nossos atos, mas também nas nossas palavras, no nosso pensamento. Através da gratidão diária. Sermos gratos porque estamos sempre amparados, sermos gratos porque por mais que possa parecer que os nossos problemas são grandes, nós ainda temos muito mais a agradecer do que a reclamar. Fazermos o evangelho no lar, trazer o evangelho, os ensinamentos de Jesus Cristo para dentro da nossa casa, junto aos nossos familiares, elevarmos o nosso ambiente, o nosso lar onde moramos. Isso tudo, estamos sempre mantendo a conexão com Deus. E claro, o que pode elevar mais a nós, senão a prática da oração. A oração, aquela sincera, aquela feita de coração, aquela que não tem hora, não tem lugar. Não precisa ser usado palavras bonitas, não precisa demorar. Mas sim aquela feita de todo o seu coração. Você pode às vezes elevar o seu pensamento a Deus e falar obrigado por essa comida. E se foi de coração, essa é uma oração sincera. Muito mais do que às vezes você ficar lá falando palavras que você nem sabe o que são. Então a oração nos eleva. Eu acredito que todos aqui que estamos ouvindo, nós já fizemos diversas orações em nossas vidas. E algumas nós sentimos elevados realmente, acalentados, como se tivesse alguém nos abraçando, nos reconfortando, dizendo calma, isso vai passar. Calma, tudo tem a sua hora, nós estamos com você. Nós sentimos isso algumas vezes. Porém, tem outras orações que nós não sentimos, mas porque estamos na correria. Às vezes eu estou na correria do meu trabalho, o meu chefe está me xingando de todos os nomes e eu posso elevar o meu pensamento a Deus e falar, me dê força, me dê paciência, porque isso tudo vai passar. Eu posso não sentir ali aquele abraço, aquele conforto, mas com certeza a espiritualidade maior vai estar me amparando. E com certeza aquele vigiai e orai estará fazendo parte dos meus dias. Vigiai e orai. Essa é a expressão que devemos ter a todo instante. A todo pensamento negativo, a todos os momentos de conflitos, a todos os momentos difíceis, a todas as palavras e pensamentos principalmente que estão sendo direcionados para algo que não vai me levar a lugar algum. Falar mal de alguém ou perder tempo com futilidades não é isso o principal. Qual é o meu principal? Lembre-se do principal. Certamente o Pai misericordioso estará sempre nos amparando, nos direcionando. Certamente, por mais esforço que nós estamos tendo para sempre estarmos com o pensamento voltado ao bem,
esse esforço será muito bem recompensado. Porque reconhece-se o verdadeiro espírita não pelas palavras que ele fala, não pelos gestos que ele usa, pelos atos que ele tem, mas pelo esforço que ele tem diariamente para domar as suas más inclinações. Pelo esforço que ele tem diariamente para domar os seus pensamentos negativos. O esforço que ele tem para tirar essas teias mundanas que nós mesmos tecemos para nós. E assim querermos direcionarmos o nosso pensamento e caminharmos sempre para o alto. Para mudar é preciso pensar naquilo que queremos. Ter a vontade de ir para aquele lugar. E a partir daí, as palavras e as ações seguirão conosco. A mudança está em nossas mãos. Somos os responsáveis por tudo que acontece ao nosso redor. Por tudo aquilo que nós semeamos, nós iremos trazer para nós. Por isso, eu encerro lembrando um texto de Chico Xavier, que eu gosto muito, A Bênção de Chico Xavier, onde ele mostra que somos nós quem passamos, tudo aquilo que nós estamos passando no nosso dia a dia, fomos nós que semeamos aquilo. Então eu vou ler essa bênção do Chico Xavier. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraíste com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. Os teus pensamentos e vontade são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivência. Não reclames e nem te faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Bênção de Chico Xavier. E que essas palavras, que estes ensinamentos possam realmente ecoar em todos nós, que possamos refletir naquilo que é realmente importante, para qual caminho estamos seguindo, para qual caminho queremos seguir. Que tipo de pensamentos estão moldando o ser que eu sou hoje? Mas qual ser eu quero ser? Que tipo de pessoas eu quero ser? Então vamos direcionar o nosso pensamento, parar, analisar, observar a nós mesmos e a partir daí direcionar a nós mesmos para aquele caminho que realmente me importa, aquilo que eu realmente quero ser, que eu almejo. Direcionando o meu pensamento para lá, certamente a ajuda do alto, que está sempre disposta a nos ajudar, os nossos amigos que estão sempre conosco, nos auxiliando, eles às vezes só estão esperando assim, um empurrãozinho nosso, nós nos auxiliarmos em primeiro lugar, e certamente o auxílio do alto virá. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos, a oportunidade de estar aqui essa noite, e espero que as lições de Emmanuel, as lições de Paulo de Tarso, do Evangelho do Cristo, possam nos auxiliar
e nos refletir, nos fazer a reflexão cada vez melhor. Muito obrigada a todos. Boa noite. Agradecemos a Carol por essa reflexão tão importante, que possamos realmente orar e vigiar o tempo todo. Deus te abençoe, Carol. Obrigada, Miriam. Agora, Verinha, fazer a prece final. Ok.